amado Rei, adorando o Teu nome, Te engrandecendo e invocando a Tua presença santa sobre esta casa de oração. Agora nós chegamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Que o Teu servo, Senhor, possa estar, Senhor Jesus, tranquilo e possa transmitir aos nossos corações a palavra que alimenta, que sustenta, que limpa, que purifica, que cura, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Amém. A paz do Senhor, igreja. A igreja pode se assentar neste momento. Que momento glorioso, irmãos, poder estar aqui na casa do Senhor, depois de toda essa semana, que já começou desde o sábado passado, a manifestação do poder de Deus, e o Senhor vem agindo, e vamos até no domingo pela manhã, e o Senhor vai continuar operando, e você que busca um milagre da parte de Deus, creia no teu coração, porque os anjos do Senhor estão prontos para trazer a resposta da tua oração. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela oportunidade. Também fico feliz de ver a minha sogra, Cleimar, minha cunhada Kelly, cunhada Ana e o cunhado também. Deus te abençoe vocês. Amém. Hoje é um dia especial, por quê? Porque hoje o mundo inteiro, ele sabe de uma coisa. O mundo inteiro sabe que neste dia, nessa sexta-feira representada hoje, alguém morreu e mudou a história. Alguém morreu e mudou a história. A gente vê pelo próprio calendário, Antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo aquele que se diz ateu, ele sabe disso. Ele reconhece isso. E o Senhor Jesus, como nós podemos ver, o pastor Nai acabou de falar aqui esses dias, a cruz está ali, mas Ele não está mais lá. Ele está vivo, e Ele está neste lugar, representado pela pessoa do Espírito Santo, aleluia! E Ele quer operar milagres e maravilhas essa noite. Aleluia, Jesus. Na segunda-feira que deu início a esta semana, o presbítero Felipe ministrou sobre Jesus Cristo 100% Deus. O poder e a glória, aleluia, estava na sua mão. Na quarta-feira, o pastor Oceano ministrou sobre um Jesus 100% homem, que sofreu por ti, por mim, por nós, o qual a sua carne foi moída, aleluia, pelos nossos pecados. Também foi ministrado aqui na terça-feira sobre as últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário, aleluia. E eu quero falar para você hoje, meu amado. Eu vou falar de um personagem que ele aparece nesse dia, nesse último dia, na sexta-feira, em que Jesus é condenado e ele está indo a caminho da crucificação. Aleluia, Jesus. Essa semana, pelos católicos, é chamada Semana Santa. E hoje, principalmente, a Sexta-feira Santa. Isso foi instituído lá no ano 325, num concílio chamado Concílio de Nicéia, organizado pelo imperador da época Constantino. Também estava presente um bispo chamado Bispo Eusébio de Cesareia, que organizou todo aquele concílio. E a partir daquele dia foi instituída a Semana Santa. E de lá para cá, todo católico, ele conhece isso. Ele reverencia esta semana. Ele guarda esta semana. E o que eu quero falar para você essa noite é a diferença entre a pessoa guardar esta semana como uma pessoa religiosa,
de uma pessoa espiritual, que realmente vê o sentido da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que vê realmente o significado deste dia, desta semana. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 15, o verso 21. Aleluia, Jesus. Eu estava lendo essa passagem, e quando Jesus ele sai da frente de Pôncio Pilatos, e ele é levado pelaquela via chamada de Via Dolorosa, e no meio do texto eu encontrei um personagem, e esse personagem ele me chama a atenção. Vamos ler o texto. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. Esse personagem, ele me chama a atenção, porque é citado o nome dele, e dá mais algumas referências sobre ele. E você vê que muitos personagens importantes da palavra de Deus, como aquela menina que foi para a casa do servo Naamã, que até hoje ninguém sabe o nome dela. Também a viúva que abrigou Eliseu, ninguém sabe o nome dela. Muitos que o Senhor operou milagres e maravilhas, ninguém soube o nome. Aquela mulher com fluxo de sangue, também não se sabe o nome dela. Mas quando Marcos estava escrevendo, o Espírito Santo certamente disse para ele: coloca o nome deste homem, Simão Cirineu. Eu comecei a procurar na história, e você encontra vários relatos da história que citam sobre esse Simão Cirineu. Um deles é o próprio Eusébio de Cesareia, ele fala em uma de suas obras sobre o Simão Cirineu. Mas, para que você possa entender um pouco, eu vou aqui montar uma história, eu quero que você caminhe junto comigo. Esse Simão, como o próprio nome diz, o nome dele Simão, é um nome judeu. É um nome que deriva de uma das tribos de Israel, de Simeão. Você vê que é um homem que tem um nome judeu, e ele vem da cidade de Cirineu, uma cidade chamada Cirineu. E como que esse homem que morava longe, e Cirineu ele pertencia ao reino, lá na África, um reino chamado Reino de Sabá, nessa época. Para que você entenda um pouco a história, como esse homem Simão Cirineu foi parar em Jerusalém, no dia da Páscoa. A gente vai voltar um pouquinho na história para você entender. A palavra de Deus diz que, quando Davi ele morre, Salomão, seu filho, assume o trono. E ele, ainda novo, segundo alguns estudiosos, ele tinha entre seus 15, 16, 17 anos de idade, ou talvez até 18, ele assume o trono de Israel. E o trono de Israel, ele vem de algumas brigas, porque alguns irmãos dele haviam morrido. E também vinha de uma situação meio complicada. E quando ele assume o trono de Israel, ele resolve fazer algo diferente. Ele diz para os seus servos assim: abram os cofres do rei e vamos ajudar a população que está necessitada. E quando eles vão abrir os cofres, não encontram mais nada, porque um irmão dele havia saqueado tudo. Então ele pega um reino destruído. Então ele resolve, vamos fazer algo. Ele resolve oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. E ele pergunta: o que que nós temos? E alguém diz: olha, temos alguns bois ainda. Quantos? Cerca de 1000 bois. Então traz eles, porque nós vamos oferecer ao Senhor. Então ele pega e oferece o holocausto ao Senhor. E ele mata aqueles bois e oferece a Deus. Ali começa um derramamento de sangue. E nós sabemos que a Bíblia, desde o começo de Gênesis a Apocalipse, o tema principal da Bíblia é o sangue. É o cordeiro que morreria pelos nossos pecados.
E quando ele derrama todo aquele sangue, o Senhor lá do céu se agrada dele. E visita ele pela noite e diz: Salomão, peça qualquer coisa que eu te darei. Então ele pede ao Senhor sabedoria. E o Senhor diz para ele: como pedistes bem sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prestígio. Então ele se torna um dos reis mais ricos de toda a história de Israel. E a fama dessa riqueza corre por toda o Oriente lá, até chegar nos ouvidos de uma rainha chamada Rainha de Sabá, do reino de Sabá. E ela fica curiosa com esse rei poderoso, esse rei sábio. E ela resolve visitar então Salomão. E a Bíblia diz que nessa visita ela leva muitos presentes para Salomão. Leva muito ouro, madeiras preciosas. E quando ela chega em Israel, quando ela chega para visitar Salomão, diz que ela começa a se impressionar com tudo aquilo que ela via. Ela se impressiona com a beleza da casa em que Salomão morava. Ela se impressiona com a beleza do templo que foi edificado a Deus, de todos os seus servos, da vestimenta dos seus servos. Diz a história que quando eles sentam para cear, ela olha no prato e no fundo do prato está escrito: santidade ao Senhor. Aleluia. Quem é o homem que coloca no fundo do prato escrito santidade ao Senhor? O homem que comoveu o coração de Deus. Aleluia. O homem que fez algo para Deus, que ofereceu o maior holocausto para Deus. E tudo aquilo impressiona aquela mulher. Também diz a história que ela fez algumas perguntas para Salomão para testar o seu conhecimento. Diz que uma das perguntas que ela fez era: qual é a fonte que pode brotar águas doces e águas amargas? E Salomão na mesma hora disse: os olhos. Quando você chora, você sente aquela lágrima que vem e refresca e alivia. Quando você está com algum problema no olho, vem aquela mais amarga, que arde, que é para limpar. E ela faz outro enigma para Salomão. Ela leva algumas jovens, alguns moços, e coloca diante de Salomão, e veste eles todinhos, e chama Salomão e diz: eu quero que tu me diga quem é homem e quem é mulher entre eles. E Salomão olha para seus serviçais, pede uma bacia com água, coloca diante aqueles jovens e pede para que cada um fosse e lavasse a sua mão. E eles vêm e lavam a mão. E quando eles terminam de lavar a mão, ele diz: esse é homem, esse é mulher. Porque a mulher lavava a mão e secava na própria roupa as mãos, e o homem só balançava a mão e saía. E ela disse: como pode tanta sabedoria? Como pode? E segundo a história, ela volta para o seu reino impressionada. E Salomão, além de tudo aquilo que ele ganha dela, ele devolve, ainda devolve tudo em dobro para ela, porque ele era muito poderoso, muito rico. Segundo a história também, a gente encontra em alguns escritos na Etiópia, fala que Salomão teve um filho com ela, segundo a história. E outros contos falam que ela ficou tão impressionada que Salomão envia juntamente com ela 70 homens sábios, juntamente com ela, para que pudessem explicar para o povo dela, contar para ela a história do povo de Israel. E assim forma um vínculo a Etiópia com a antiga Sabá, com Israel. Então lá é onde nasce esse personagem, o tal do Simão, que veio de Cirene. Também a palavra de Deus fala no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 9, diz que havia em Jerusalém uma sinagoga específica para aqueles que vinham de Cirene, mostrando que realmente havia uma colônia judaica em Cirene. E esse homem, a Bíblia diz que ele vinha do campo. De Cirene até Jerusalém é uma caminhada de cerca de 1.600 quilômetros.
Esse homem, ele como um judeu, ele vai para participar da festa da Páscoa. E ele vai antes. E ele se instala em Jerusalém e ele precisa ali bancar as suas despesas. Então ele começa a trabalhar nas colheitas. Por isso a Bíblia diz que ele vinha do campo, ele vinha da colheita. Mas como era sexta-feira era o dia do sacrifício, então ninguém mais trabalhava. E ele então prepara, ele vai para a cidade e no sacrifício que ia acontecer no templo, todo o homem, ele só poderia entrar vestido de linho branco. Porque ali ele ia receber a gota do sangue do cordeiro que ia ser imolado durante o sacrifício. Então Simão ele coloca a sua túnica e entra no portão da cidade. E quando ele está entrando no portão da cidade, ele encontra, que ele vai pela famosa Via Dolorosa, ele encontra um grupo de pessoas vindo. Ele está próximo da entrada do templo, mas ele não entra para o templo, ele continua, e ele vai de encontro àquela multidão. E segundo o texto, fala que naquela multidão lá vinha 3 condenados. E os condenados carregavam uma placa dizendo qual era a sua condenação. E ele olha o primeiro condenado, não sei o que estava escrito, mas talvez homicida, talvez ladrão. O segundo condenado também estava ali, a sua condenação. Mas o terceiro condenado lhe chama a atenção porque estava escrito Rei dos Judeus. Então ele para olhar, e aquele homem ele vem sendo açoitado, ele está todo ensanguentado. E diz a palavra de Deus que naquele momento o Senhor Jesus ele não aguenta mais, porque ele já foi açoitado muito, ele já perdeu muito sangue, então ele cai. E os soldados com medo, de que ele morresse, chamam alguém, mas os que estão em volta são todos judeus que querem crucificar Jesus. E ele olha e de repente vê alguém diferente. E ele olha para aquele homem e chama, ei, você vem cá. E ele olha para a sua veste, mas eu, tanto que a palavra de Deus diz que constrangeram ele, vem aqui agora. E colocaram a cruz sobre o ombro dele. Aleluia. Aquele homem ele estava pronto, com as suas vestes prontas para participar da cerimônia, aonde ia ser imolado um cordeiro, porque, segundo a palavra de Deus, o cordeiro morreria para que pudesse cobrir os nossos pecados, e ele conhecia a palavra de Deus, e ele estava pronto para a cerimônia, e lá naquela cerimônia, ele estava esperando a gota do sangue, porque ele queria levar para sua casa, para sua família, sua veste, com a gota do sangue, poder dizer, eu participei, os meus pecados foram perdoados. E agora ele é constrangido ali a carregar aquela cruz, e aquele homem que está ali, aquele homem chama a atenção dele, o que esse homem tem, Rei dos Judeus, por que ele está sendo condenado? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se apoia nele, e ali fica a marca do sangue, na túnica dele. Não sabia ele que aquele sangue era o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele sangue ia mudar a sua história, aquele sangue ia mudar a história da sua família. Eu imagino o Senhor Jesus olhando para ele, quando ele vê o olhar de Jesus, eu imagino que ele ficou sem entender nada, ele ficou impactado com aquilo, porque onde o Senhor Jesus está, e o Senhor Jesus toca, a pessoa se torna diferente, a pessoa sente algo diferente. Quando você foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, a tua vida não foi mais a mesma. E quando Simão está ali e é tocado pelo Senhor, a sua vida não é mais a mesma, a sua vida muda dali para frente. Se o narrador continuasse contando a história, ele ia contar isso. Agora o Simão, ele está ali com a sua veste suja de sangue, e ele não pode mais voltar para a cerimônia do sacrifício, porque ele não vai poder entrar com a sua veste suja. Então ele guarda as suas vestes e volta para casa.
E chegando em casa, eu imagino que ele deve chegar em estado de choque, porque aquilo mudou tudo dentro dele, mudou tudo na história, na vida dele. E a família senta, quero ver a túnica, quero ver a gota do sangue do Cordeiro. E ele coloca aquela túnica suja com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando: saudai a Rufo, trabalhador que tem se destacado nos serviços do Senhor, e a sua mãe, também minha. Aleluia. Vejam só, segundo os teólogos, esse Rufo é o mesmo filho de Simão Cirineu, que a partir daquele momento que foi tocado pelo sangue de Jesus Cristo, ele passou então a entender que aquele homem que foi crucificado era realmente o Filho de Deus, era realmente o Rei dos Judeus. Então ele passa a servir ao Senhor, a sua família passa a servir ao Senhor, a ser missionário na obra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: quem é o único digno de desatar os selos? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu por ti e por mim. Ele é o único em toda a história. Ninguém pôde desatar os selos do livro, porque ninguém se achou tão perfeito, tão santo quanto ele, e morreu pelos nossos pecados, e sofreu a mais dura e cruel punição sobre a sua vida, para que você pudesse estar hoje aqui na presença do Senhor, para que você pudesse estar hoje de novo no plano da salvação, com direito de vida eterna. Aleluia. Eu digo a você nessa hora, se você quiser fechar os teus olhos, pode fechar os teus olhos. Eu peço que você se desligue de toda movimentação, de toda religiosidade. Comece a imaginar o sangue de Cristo sendo derramado sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Comece a imaginar como você era antes e como você é agora, depois que você recebeu a gota do sangue do Cordeiro. Comece a imaginar tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez pela tua vida, por todos os milagres, por todas as bênçãos que o Senhor já realizou. Comece a imaginar também que o Senhor Jesus tem muito mais para te dar, que Ele vai realizar o teu problema, a tua situação. Ele vai mudar. Creia nessa hora, creia neste momento. Aleluia. E eu quero orar com você nessa hora. Eu quero convidar o ministério de louvor a chegar até aqui. Peço que você fique de pé. Aleluia, porque nós queremos receber essa noite mais uma porção, mais uma gota deste sangue. Eu quero sair daqui essa noite com a minha bênção, com a minha vitória. Aleluia, aleluia. Eu quero voltar para casa hoje mais espiritual do que eu entrei aqui, não religioso. Aleluia. O mundo está comemorando apenas um Cristo que morreu numa cruz, mas nós comemoramos a morte do Salvador, daquele que mudou a história. Assim como Ele mudou a história na vida do Simão, o Cirineu, Ele vai mudar também a tua história. Ele vai mudar a tua vida. E os teus filhos serão profetas de Deus. Os teus filhos serão obreiros do Senhor. Aleluia. Comece a orar nesse instante. Fecha os teus olhos nessa hora. Comece a clamar. Aleluia. Eu me lembro que nos momentos de dificuldade, a minha mãe dizia: clama pelo sangue de Jesus, clama pelo sangue de Jesus. E toda hora que eu me sentia em dificuldade, eu clamava pelo sangue de Jesus. E na mesma hora, aleluia, na mesma hora eu sentia aquele sangue, eu sentia algo diferente, mudando a minha história, mudando a minha vida. Aleluia.